A concentração de glúten em alguns alimentos nos últimos anos aumentou cerca de 400% em relação a muitos anos atrás. O pão que você come hoje não é o mesmo pão que Jesus comia com os seus discípulos, porque o trigo produzido nos nossos dias tem uma concentração de 400% a mais de glúten. Glúten, na verdade, é uma proteína que está no trigo, está na cevada, está no centeio e também na aveia. A aveia também contém glúten. Esses 4 cereais que eu acabei de dizer para você, eles são ricos em glúten. E você já deve ter ouvido falar por aí e até mesmo visto lá nas prateleiras do supermercado, nas embalagens escrito, ou seja, eles colocam lá escrito assim, não contém glúten ou contém glúten. Todos os produtos relacionados com o trigo é colocado que contém glúten porque o trigo ele é riquíssimo em glúten. Mas qual é o problema com o glúten? O que há nessa proteína que todos estão falando sobre ela? Para que você possa evitar consumir pães, massas, bolos, tudo aquilo que é fabricado com farinhas que são extraídas do trigo. E sem falar no pessoal aí que ama uma cerveja. Pois é, cerveja é derivado da cevada e a cevada contém glúten, infelizmente. Mas o que é que esse tal de glúten faz? O glúten ele age da seguinte forma: quando você come algum produto que contém glúten e ele vai para o seu estômago, ali ele é quebrado e depois vai para o intestino delgado. O problema é que a proteína que há no trigo, ela faz com que a permeabilidade do seu intestino, aquilo que deixa passar para absorção no seu organismo todos os nutrientes que nós necessitamos para o bom funcionamento do nosso corpo, essa proteção, essa barreira que só deixa passar os nutrientes necessários, chama velocidade. O glúten faz com que essa velocidade ela seja quebrada, ela seja destruída, ela seja desarranjada. Vamos imaginar em uma peneira bem fina. O glúten faz com que as tramas, com que aqueles microfurinhos dessa peneira, eles se rompam. E rompendo os microfurinhos que existe lá na velocidade do seu intestino, vai fazer com que o seu intestino deixe passar muitos nutrientes que não foram quebrados adequadamente. Por exemplo, a proteína ela deve ser quebrada em forma de aminoácidos. São os aminoácidos que vão entrar na sua corrente sanguínea e vão fazer o que é necessário no seu corpo. Mas essas proteínas que nós ingerimos, as proteínas têm muitos e muitos aminoácidos ligados entre si para formar a proteína. E quando essa proteína não é quebrada adequadamente e quebrada até se transformar em aminoácidos sozinhos, solitários, ou então aminoácidos em forma dupla, 2 aminoácidos, que é chamado de dipeptídeos. Então o que acontece? Vai entrar proteínas que não foram quebradas adequadamente para a sua corrente sanguínea e para a absorção. Isso faz com que o seu sistema imunológico entenda que está entrando no seu corpo um invasor. E quando ele entende que está entrando um invasor no seu corpo, não é um invasor, são proteínas
mal quebradas, mal digeridas, ele cria um sistema de defesa, é para isso que ele serve, o sistema defensor. Ele cria anticorpos que vão atacar essas proteínas. O problema é que algumas dessas proteínas que ultrapassam a barreira da velocidade e entram no seu sistema sanguíneo, muitas dessas proteínas são muito parecidas nas suas estruturas tridimensionais com proteínas que nós temos no nosso corpo. Suponhamos que o seu sistema imune ataque uma proteína que entrou pelas velocidades, ela pareça com uma proteína que forme alguma parte da sua glândula tireoide. Imagine que você agora vai ter um problema muito sério, porque o seu sistema defensor, o seu exército, os soldados, eles vão atacar a proteína mal digerida e quebrada do glúten, mas também eles vão atacar a proteína que está na sua tireoide, porque as duas são parecidas, elas têm o mesmo formato molecular. Então você tem o seu sistema imune atacando a proteína mal quebrada, é o serviço dele fazer isso, mas ao mesmo tempo ele vai atacar a proteína que você precisa dela, que é a proteína da tireoide. Eu estou falando em um exemplo de tireoide, mas isso pode acontecer com várias proteínas do seu corpo. O problema é que na maioria das vezes nós não conseguimos vencer os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições na questão alimentar. A maioria das pessoas, a maioria de nós não consegue. Existem estudos demonstrando que o açúcar, por exemplo, ele vicia mais do que a cocaína. Esse teste foi feito em camundongos, em ratos de laboratório. E quando você vicia um camundongo em cocaína e em açúcar e você coloca os dois diante dele, ele escolhe o açúcar. Isso é só um exemplo para você ver que é difícil a gente deixar os hábitos que a gente acostumou pela vida toda. E esse tipo de informação ainda não é passado. Esse tipo de informação não é dado por médicos, porque médicos não entendem de nutrição. A não ser que você procure um médico nutrólogo, aí é outra história. Mas o glúten está relacionado a todas as doenças autoimunes, todas elas. O problema é que para tirar o glúten da sua vida, adeus cerveja, adeus massas, pizza, lasanha, macarrão, adeus pães, bolos, tudo isso tem que ser fora. Tudo aquilo que é derivado de farinha de trigo, farinhas que são feitas de trigo, cevada, centeio e aveia, você vai ter que deixar de usar. Ou seja, mais uma vez nós vamos cair na mesma situação. Qual seria a dieta mais adequada nesse caso? Low carb, cetogênica, não tem outra. É difícil resistir aos prazeres da comilança? Claro que é. Mas você vai pagar com a sua saúde, ou seja, você vai perder a sua saúde. Você vai estar pagando com a sua saúde, perdendo a sua própria saúde. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.